Dor articular e insônia. Você sabia que esses sintomas podem estar relacionados? E ainda, eles podem indicar a presença marcante de uma emoção específica? Se você quer saber essas respostas, acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu vou trazer para vocês mais um caso e vou mostrar para vocês a relação de sintomas e como que nós podemos identificar a emoção específica que pode estar associada a esses sintomas e como que nós podemos tratar através da reflexologia podal chinesa, através do uso de óleos essenciais e também através da mudança de hábitos. Simples mudanças de hábitos podem trazer uma grande melhora, um grande benefício para a pessoa que estará sendo tratada. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer a nossa amizade. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de um cliente de 35 anos que trazia um quadro de dores articulares nos membros inferiores e também insônia. E ele veio procurar o tratamento por uma indicação de um outro cliente do consultório que também tratou para problemas similares. Então indicou esse outro amigo e ele veio para fazer ali o seu tratamento. Foi feita uma entrevista, tudo mais, e eu fiz ali a anamnese dos 5 elementos, fiz as perguntinhas sobre contraindicações, indicações e tudo mais. E como ele tinha muito medo de agulha, eu trabalhei com a reflexologia podal chinesa. E para ele foi um espanto quando eu disse que poderia melhorar o quadro dele através da estimulação de pontos nos pés. Esse paciente foi questionado sobre sonhos, metas, objetivos. Tudo isso eu questionei para traçar ali um perfil. Também observei lá na anamnese dos 5 elementos, o elemento água estava em excesso. Para quem não sabe do que eu estou falando aqui, estou falando da teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Então o elemento água estava em excesso. Quem está presente ali? Rins e bexiga. E qual a emoção específica que está ali? A emoção do medo. Quando eu perguntei para ele se ele tinha medos na sua vida ou se ele sentia que o medo era algo extremamente marcante, ele enfatizou que não. Não tenho medo, estou tranquilo e tudo mais. E eu logo percebi que poderia haver uma negação da emoção. Geralmente isso acontece quando a gente pergunta se a pessoa tem algum tipo de medo, como se isso fosse um bloqueio ou eu não posso mostrar que sinto medo, é mais ou menos por aí. Então eu aceitei aquela verdade do cliente, fiquei com aquele alertazinho ligado na cabeça e continuei ali as perguntas. E eu fui perguntando para o paciente como que estava no trabalho dele, fui perguntando para ele como que estava na casa dele, e devagarinho ele foi soltando ali que no trabalho ele tinha algumas preocupações por conta da pandemia, estava tendo cortes na empresa e tudo mais, e ele estava se sentindo um pouco ameaçado. A sensação de estar ameaçado é uma sensação ligada ao medo, à insegurança. Mas a pessoa, ela não admite ou não quer que o mundo saiba que ela tenha medo, como se isso fosse algo negativo. E não é negativo, só vai ser negativo se a pessoa ficar naquela emoção. Se ela não conseguir sair da insegurança, não conseguir sair do medo. E era o que estava acontecendo com esse cliente, porque eu perguntei para ele como que estava em casa. Ele disse assim, olha, não está muito bom, porque eu estou nervoso, eu chego em casa, eu fico só pensando lá no serviço, eu não consigo ter um bom diálogo com a esposa, eu não consigo dar atenção para os meus filhos. E aí foi cada vez mais concretizando aquela pergunta que eu havia feito para ele sobre o medo. O medo gera preocupação e gera ansiedade. E pior, quando eu perguntei para ele sobre hábitos de vida, ele falou que não estava tendo momentos de lazer, mesmo em tempos de pandemia. Dá para a gente ter momentos de lazer dentro de casa. Arrume um hobby, faça algo que você gosta dentro da sua casa. E esse paciente falou para mim que não tinha nem criatividade e não queria pensar nesses assuntos.
Ele só conseguia ficar focado nisso. Outra coisa, antes de dormir, o que ele fazia? Eu fiz essas perguntas para ele. Ele me disse que, além de assistir o telejornal, depois ele pegava o celular e via ali quantas pessoas partiram, quantas pessoas desencarnaram na sua cidade, quantas pessoas tinham contraído o vírus e tudo mais, e aquilo ele levava para o sono. Então, ele vivia numa extrema interferência do medo. Era no trabalho, depois ele levava esse medo para casa, e depois ele ainda retroalimentava esse medo com informações de telejornal e com o que ele pesquisava no celular. E eu fui só anotando ali. Falei, ok, agora vamos fazer o seu tratamento. Quando eu fiz a varredura, quando eu cheguei no ponto de rim, ureter e bexiga, que estão ali ligados ao elemento água, ele tentou tirar o pé na hora que eu coloquei a pressão em cima do ponto de rim, a pressão em cima do ponto de bexiga, a pressão em cima do ponto de ureter. Ele sentiu muita dor. E ali eu falei para ele, olha, realmente esses pontos aqui estão extremamente bloqueados. Existe aqui uma desarmonia muito séria e eu vou te falar que está relacionada à emoção. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Na hora que você levantar, eu vou te mostrar uma tabelinha que não fui eu que escrevi. E aí, dito e feito, fiz o tratamento desse paciente, fiz a primeira sessão, tratando as dores articulares. As dores articulares que ele sentia era no quadril e a outra dor que ele sentia era no joelho dos dois lados das pernas. E aí esse cliente levantou da maca, referindo que já estava sentindo um ligeiro alívio das dores, correto? E assim que ele levantou, fui lá, peguei a tabelinha dos 5 elementos e mostrei para ele. Tabelinha dos 5 elementos, se vocês digitarem aí no Google, vai sair aí para vocês. Clica lá em imagens, vocês vão ver a tabelinha dos 5 elementos. Lá, pessoal, vocês têm as definições dos 5 elementos para órgãos do sentido, para tecidos do corpo, para emoções, enfim. Tem várias definições ali com as suas correspondências dos 5 elementos. Então, para quem não sabe, nós temos o elemento madeira, fogo, terra, metal e água. 5 elementos da medicina tradicional chinesa. E dessa forma nós conseguimos ali entender o mundo da pessoa, o universo que aquela pessoa está vivendo e o que pode estar afetando ela, o que realmente pode estar afetando. Porque quando o paciente vem no nosso consultório, ele nos traz sinais e sintomas. E a gente precisa enxergar a causa. Devido a tudo que esse paciente relatou e tudo aquilo que eu questionei, eu trabalhei os seguintes pontos. Na reflexologia foi plexo solar para abrir a sensibilidade. Eu trabalhei o ponto de cérebro para fazer aquele scanner e começar o processo de analgesia, que é a diminuição da dor. Eu utilizei o ponto de hipófise, que ela vai fazer a liberação dessa cascata hormonal, endorfina, serotonina, vai diminuir a dor, vai causar bem-estar. Eu utilizei o ponto de quadril, que era um dos pontos de dor, ou seja, é o ponto que a gente trata a região onde a pessoa nos refere à dor. E depois o ponto de joelho. Esse paciente sentia dor nos 2 quadris e nos 2 joelhos. Então esses pontos aí foram utilizados para tratar a dor local. Depois eu utilizei o ponto do fígado. Eu adoro utilizar o ponto do fígado por vários motivos. Mas nesse caso aqui ele entrou naquele princípio da tríade anti-inflamatória. Fígado, depois vem a suprarrenal. Suprarrenal também participa do processo de anti-inflamação. Ela combate as inflamações se a gente juntar ela. Fígado, suprarrenal e o baço. O ponto do baço também participa da tríade anti-inflamatória. São pontos ótimos para tratar dor articular, dor muscular, dor na coluna, enfim. São ótimos pontos que podem estar associados ao seu tratamento. Logo em seguida, eu trabalhei aí o pontinho de rim, era o ponto mais crítico, que ele sentia mais dor, então ao invés de estimular, eu cedei. 15 segundos, fui para o próximo ponto, depois quando eu fui repetir a sequência, voltei, 15 segundos, fiz isso 3 vezes. Depois o próximo ponto foi ureter, caminho das águas, né? Rim, ureter. E logo em seguida utilizei o ponto da bexiga,
que também estava muito dolorido. Então, rim, ureter e bexiga, eu fiz sedação, que é só pressionar e segurar. E eu intensifiquei, ou eu tonifiquei como princípio de controle ali dos 5 elementos, o elemento terra, que é o próprio ponto do baço, que eu já falei para vocês aí, e o ponto do estômago, e também estimulei o ponto de pâncreas. Terra domina a água. Se você não sabe dessas teorias, eu vou deixar um vídeo aqui passando, onde eu explico um pouco melhor sobre a teoria dos 5 elementos ou as teorias da medicina tradicional chinesa. E aí, pessoal, esse paciente, sessão por sessão, foi tendo um quadro de melhora, ele foi evoluindo e eu também passei algumas lições de casa. A primeira lição de casa foi que ele adquirisse um óleo essencial de ylang-ylang. O óleo essencial de ylang-ylang combate o agravamento ou os sintomas de crises de pânico, medo, insegurança. Óleo de ylang-ylang. Eu pedi para que ele usasse uma gota, pingasse na mão, aquecesse com uma fricção e inalasse, até que ele percebesse que o aroma aqui já tinha ficado fraco. Eu pedi para que ele fizesse isso meia hora antes de dormir. E também pedi para que esse paciente fizesse uma pequena mudança de hábitos. Parasse de assistir o telejornal e parasse de observar também o número de mortes e o número de pessoas que haviam contraído o vírus na sua cidade. Eu pedi para que ele tomasse as medidas preventivas para não contrair o vírus, mas que ele não ficasse o tempo todo ali, bitolado neste problema. Não é novidade para ninguém que este problema está acontecendo. Só que, se a pessoa fica extremamente bitolada, ela fica doente de outras coisas. E o pior, isso pode baixar a imunidade dela e deixar ela mais propensa a contrair o vírus. Então, nesse sentido, eu pedi para ele parar, dar um tempo de assistir telejornal e de ficar olhando lá o número de mortos e de pessoas que haviam contraído o vírus na sua cidade. Mas para que ele não fosse negligente e fizesse ali as medidas preventivas para se proteger. E assim nós fizemos 8 sessões e esse paciente melhorou das dores articulares, zeraram as dores já na terceira sessão. A insônia melhorou na primeira sessão, ele voltou a dormir porque ele estava levando medo para dormir. A hora de ir para a cama ele ia com a cabeça pilhada de problemas. E aí a cabeça dele disparava um monte de pensamentos e ele não conseguia dormir. Ele disse que já na primeira sessão dormiu, na terceira sessão as dores zeraram e nós fizemos até a 8ª sessão para manter esse resultado cada vez mais consolidado no organismo dele. E hoje já faz aí 1 mês e meio que ele está de alta, ele veio uma vez só depois dessas 8 sessões, veio uma vez só, agora ele está fazendo uma sessão por mês, só para manter ali o equilíbrio. Então, pessoal, vejam só, sinais e sintomas podem estar relacionados a emoções. Para descobrir isso, precisa avaliar, precisa conversar. Então, se você é um terapeuta que não avalia, você está perdendo ali o grande tesouro do tratamento, que são as informações que o paciente nos traz. Então, a gente tem que prestar atenção nessas informações para saber conduzir um tratamento. E esse paciente hoje mudou de vida, já consegue ter ali um hobby dentro de casa, já faz coisas que o agradam, consegue ter um bom diálogo com a esposa, parou de se sentir ameaçado no trabalho, está focando em fazer o seu trabalho, ao invés de focar no medo, o que poderia prejudicar ali a sua produção no trabalho, que o levaria a virar alvo para cortes na empresa, e agora ele está seguindo a vida dele. Esse relato, pessoal, é só para vocês terem uma noção de quanto uma reflexologia podal chinesa, uma massagem no pé, pode ser eficiente. O quanto que os conhecimentos podem transformar a sua vida e transformar a vida daquelas pessoas que procuram o seu trabalho. Este é o relato que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. E é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.